Recording in progress. A voz do além. Bem, muito boa tarde. Muito boa tarde a quem nos acompanha aqui presencialmente, a quem nos acompanha online. O meu nome é Natália Fernandes, sou professora na Universidade do Minho desde o século passado. A minha área científica, a partir da qual eu desenvolvo investigação, é a Sociologia da Infância, e o enfoque é sempre este enfoque da criança como um sujeito ativo de direitos e tentar perceber como é que esta imagem de criança se vai, no fundo, como é que ela se vai caracterizando nos vários contextos de vida por onde ela passa. Neste momento, e vendo ali a Vilma que está à minha frente, um dos últimos contextos onde nós entramos para tentar perceber o que são as vidas das crianças foi na prisão. Portanto, só para dar conta da heterogeneidade das possibilidades de viver a infância e dos contextos de viver a infância, e que entronca, penso, faz aqui uma articulação com o tema que nós trazemos hoje, que o William traz hoje, e eu vou passar a apresentar o William Lazzaretti, que é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, região norte do Brasil, e é também professor nos programas de pós-graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica da UFPA e no mestrado profissional em Educação Física na Universidade Federal do Ceará. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Justiça Social. É doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pela Universidade Nova de Lisboa, e atualmente realiza pesquisa de pós-doutoramento no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Évora, Portugal, sob a supervisão do professor Bruno Dionísio. Muito obrigada, William, por estar aqui, por partilhar agora connosco esta reflexão sobre educação de direitos humanos, quais são as práticas sociais e os processos educativos entre muros e grades. E vamos iniciar a conversa consigo e depois termos a possibilidade também de estabelecer alguma interlocução. Passa a palavra, então. Boa tarde, as pessoas que aqui estão presentes, as pessoas que estão no online e as pessoas que assistirão futuramente pelo canal do YouTube, não é? Uma questão atemporal. Bom, quero agradecer a professora Natália, né, pelo aceite em participar desse momento, a Rafaela, a Joana e a Manuela pela hospitalidade e a organização aqui desse espaço, e ao SICS de um modo geral, né, essa possibilidade de transitar entre os diferentes espaços. Eu já estive em Leiria, já estive nos Açores, agora vim aqui ao Minho, e depois retorno a Lisboa e finalmente para dar continuidade lá à pesquisa do pós-doutorado. Bem, o que eu pretendo hoje conversar com vocês é apresentar o contexto do atendimento socioeducativo no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Então, é mais uma questão da praxis, do cotidiano, e menos uma enxurrada conceitual, né? E aí, a partir das apresentações, das imagens, dos contextos, vocês podem ir trilhando ali, entrelaçando quais os conceitos que cabem na interpretação de vocês. Então, é a partir desse local que eu me posiciono hoje. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque apesar de ser o mesmo idioma, tem várias coisas que são diferentes e para que todo mundo consiga perceber. Pode avançar, por favor. Aí. Então, ali em cima tem o númerozinho 1, e serão 3 slides com numeração 1, 2 e 3, para que ao final vocês pensem em qual que é a relação entre os 3 slides. Então, o primeiro é de um autor que eu gosto bastante, que é do Richard Sennett, que diz assim: a falta de respeito, embora seja menos agressiva que um insulto direto, pode assumir uma forma igualmente ofensiva. Quando uma sociedade trata a grande maioria das pessoas desta forma, julgando apenas alguns poucos dignos de reconhecimento, é criada uma escassez de respeito, como se não houvesse o bastante desta preciosa substância para todos. Como muitas formas de escassez, o respeito nada custa, porque então haveria uma crise de oferta.
Quando a gente trabalha com população em diferentes vulnerabilidades, né, vulnerabilidades múltiplas, muitas coisas estão ali que a gente só tira aquela fotografia e faz aquela análise daquele momento. Então, a partir desse movimento da pesquisa do doutoramento, comecei a trabalhar com história oral, história de vida, e entender quais são os contextos de negligência dos direitos dessas crianças e que culminaram muitas vezes no cometimento do auto infracional e a privação de liberdade. Pode avançar, por favor. E como é que eu fui parar, né, na Fundação Casa? A Fundação Casa é a instituição responsável pela execução de medidas socioeducativas no estado de São Paulo. É a maior que tem cerca de 9.000 adolescentes em cumprimento de uma medida socioeducativa, enquanto no país inteiro tem 12. Né? Então, para vocês terem uma dimensão, né, do tamanho dos problemas que acometem a essa população, sobretudo a criança e adolescente. Eu fui participar do processo seletivo para ser professor de educação física, que é a minha área de formação inicial, e não sabia o que era essa instituição, né, considerada uma instituição total, o que era, mas eu precisava trabalhar, então tinha me formado em 2007, em 2008 precisava trabalhar. E lá tinha vaga para professor. Então não é algo que eu discuti no meu processo de formação inicial, não era algo que eu sequer tinha noção de como era trabalhar nesse contexto situado. Por isso que quando eu trago essa apresentação, é muito mais para desmistificar algumas coisas que são veiculadas pelas diferentes mídias, né? Então, que um trabalho é possível e é um trabalho necessário. E aí eu cheguei à fundação, participei do processo seletivo, não tinha mais nenhum concorrente, ou seja, eles precisavam garantir que tivesse professor de educação física, obviamente eu passei, porque ninguém quer trabalhar, né, ou poucas pessoas querem trabalhar nesse contexto situado. E aí a recepção dos adolescentes. O que você está fazendo aqui? Pensa num ar intimidador? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Você dá aula no mundão? O mundão é tudo aquilo que é externo aos mundos e grátis, então é fora daquele contexto. Existe uma linguagem específica, tanto no sistema juvenil quanto no sistema prisional, né? Um vocabulário que é específico e que a gente vai aprendendo no decorrer, no cotidiano, às vezes de um modo mais sutil, às vezes numa situação estressora. E aí, para finalizar, um deles vira e solta: vixe, não vai durar uma semana. Imagina você chegar para trabalhar num contexto situado de uma prisão, que passa por revista pessoal, senta num detector de metais, a mochila é toda verificada, o seu telemóvel fica à portaria e você está incomunicável com o mundo. E aí um adolescente vira e fala: não vai durar uma semana. O que a gente pensa? Será que eles vão me matar? Será que eu vou ser sequestrado? Será que eu vou desistir? O que é que ele quis dizer com isso? A primeira reação foi: eu vou desistir mesmo, porque, né, já senti ameaçado. E fui, fiz uma cara de paisagem e continuei ali a entrar e expliquei. Não, sou professor de educação física. Quando eu falei educação física, aí as portas se abriram novamente, porque é uma disciplina que eles gostam, né? Então, isso me facilitou metade do caminho. E aí eu continuei lá por alguns anos, até 2013, foi quando eu pedi exoneração para entrar no ensino superior, de avançado. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que eu adentro nesse espaço, né? Então, eu caí de paraquedas no primeiro momento e depois eu fiquei ali vislumbrado, tanto que eu fiz a especialização, mestrado e doutorado, e o primeiro pós-doutoramento, trabalhando com essa questão da socioeducação, né? A gente sente que pode fazer alguma coisa diferente. Para vocês terem uma noção de qual é a população que habita, na questão do marcador racial. Branco, 22,8%, negro, 40%. Negro no Brasil é considerado a junção de pardos e pretos. Isso foi uma situação que o movimento negro do Brasil cunhou para que eles tivessem mais direitos e mais força, né? Então eles são em maior representatividade no país. E ali tem um dado curioso: o indígena que tem aumentado, né? Sobretudo porque a gente tem uma migração de população indígena dos outros países do contexto latino-americano, sobretudo da Venezuela, e tem uma informação ali que a gente começa a nossa conversa agora, né? Então, presencialmente e virtualmente, vocês podem se posicionar. Quais são as hipóteses que vocês criaram ali ao ver, quando você pergunta para um adolescente qual que é a sua raça?
E aí eles alguns deles não responderam, mas assim foi um percentual grande nessa entrevista, 36%. O que é que pode estar por trás desses 36% de pessoas, dos adolescentes que não quiseram responder? E aí agora a bola está com vocês. Peço só que vocês falem o nome para a gente deixar registrado. O que vocês imaginam? Falta de consciência racial? Falta de consciência racial, de pertencimento étnico-racial. Como é seu nome? Luciana. O que mais? Eu entendo que alguns deles não entenderam. Não entendi a pergunta. Eu só vi que eles já interiorizaram a invisibilidade. Nesse sentido, eu já pensei numa conexão com aquela primeira questão que foi colocada sobre respeito. E é isso, não há respeito por essas pessoas. Então, por que é que tem que tentar me classificar? Como é seu nome? Não é Thiago. Thiago. E é isso. Mais alguma coisa? Tem alguém online aí que está escrevendo qualquer coisa? Não? Então tá. Então a gente avança. Juntando um compilado, a gente não tem uma pesquisa que vai afirmar se as hipóteses de vocês tá correta ou não. E isso levanta um outro ponto. A gente tem um número expressivo de adolescentes e adultos no sistema juvenil e penitenciário, mas a quantidade de pesquisas ainda não é suficiente de acordo com todas essas múltiplas realidades. Então, como é que um adolescente que foi hostilizado por sua cor de pele durante praticamente toda a vida vai querer, com orgulho, dizer, eu sou preto, eu sou pardo? Porque isso vai potencializar as chances dele ser hostilizado novamente, ainda num contexto situado de privação de liberdade. Né? Então, essa é uma das hipóteses também. E a falta do pertencimento étnico-racial é outra muito forte. Na instituição foi percebido isso, e aí eles criaram, inclusive, um programa para as unidades de atendimento de privação de liberdade e semi-liberdade, que é para apresentar o que é ser negro, o que é ser preto no contexto brasileiro, trabalhando com ancestralidade e tal. Se isso foi bem aceito? Não, porque isso choca com uma questão muito forte, que é da religião. Então, à medida que apresentavam-se as religiões de matriz africana, confrontava com as religiões que esses adolescentes vinham das suas famílias, né? Esse foi só um dos viés. Pode avançar? Então, você já tem mais ou menos um panorama, né? Da quantidade de pessoas, quantos adolescentes, quantos são negros. Esse é um dado de 2017, vocês vão falar mais, William, por que está tão desatualizado, né? Porque a gente estava num desgoverno, como vocês conhecem, que, como isso não era uma pauta do governo dele, isso ficou às margens, literalmente. Tem se feito outras pesquisas, mas com um nível de confiabilidade baixa, agora que as coisas vão retomar. Bom, desse montante ali de 26 mil, 4% do sexo feminino. Então, uma representatividade baixa, e o que gera um outro problema. Por quê? Como a predominância está no masculino, as pesquisas e os estudos vão todos para aquele que está maior. E as especificidades do feminino ficam às margens. E quais são? São tantas. Desde a gestação, ciclo menstrual, ausência da família, como é o comportamento é totalmente diferente do comportamento do masculino. Né? Então, vocês imaginem uma instituição de privação de liberdade com todas as mulheres no mesmo ciclo menstrual, porque é uma coisa que acontece. Isso vai ter um impacto na dinâmica do centro, na escolarização, na profissionalização, em qualquer outra atividade, até no próprio dormitório, porque são 4 pessoas por dormitório. Né? Então, tudo isso impacta na gestão e no processo de ressocialização. Um outro dado interessante é que nem todos, interessante e ruim, que nem todos os estados sabem quantos adolescentes pertencem, fazem parte da comunidade LGBT. E aí, se não tem dados, não se tem políticas. E isso é muito ruim e muito grave, por quê? As diferentes facções que compõem o Brasil, e cada dia parece que surge uma nova, mas pegando como o PCC, primeiro comando da capital, que é a mais vinculada no estado, mais forte no estado de São Paulo, não aceitavam, à altura de 2000
7, 8, foi essa dissertação que eu li, e que é muito interessante, que é sobre não aceitação do gay no sistema criminal. Então, por mais que fosse pudesse ali desempenhar algumas funções, eles não eram bem aceitos. E isso reverberava quando eles estavam presos. Então, quando um adolescente gay, e por mais que ele não fosse afeminado, mas fosse descoberto que ele era homossexual, entrasse no sistema de privação de liberdade, ele precisava ter uma medida protetiva dentro de uma medida de internação. Ou seja, ele estava ali com duas medidas para a manutenção da vida dele. E isso gera um impacto, por quê? Ele não tinha direito à escola, o horário da refeição tinha que ser separado, o horário para banho de sol tinha que ser... Então, ele vivia no isolamento, né? Então, como que a gente está preparando tanto ele quanto os demais nesse movimento de ressocialização? E aí, se não tem os dados efetivos no sistema federal, não se tem política pública para pensar como é que a gente vai lidar com essa situação, né? Então, muitos foram espancados, abusados sexualmente, por falta de um direcionamento pedagógico, tanto dos profissionais, né, quanto para os adolescentes. E aí vocês podem me interromper se vocês tiverem dúvida, porque é uma conversa, não é uma exposição. O que a sociedade conhece é o que as diferentes mídias propagam. Por que eu digo isso? Quando eu entrei na fundação, eu só tinha conhecimento de que era passado nas diferentes mídias, sobretudo as mídias sensacionalistas. Eu vou trazer algumas fotografias aqui para vocês, para a gente dialogar, né? Por que isso? Porque eu não tive absolutamente nada no meu processo de formação inicial que discutisse esse contexto situado. Então, de onde é que a gente absorve essas informações? Das diferentes mídias. Por isso que hoje eu trabalho numa faculdade de educação e obrigatoriamente eu preciso trazer esse tema para eles. Porque se eu não trouxer, ninguém mais vai trazer, porque não faz parte do currículo, né? Mas eles podem, assim como eu, sair de lá e trabalhar nesse sistema, e que é diferente, existem suas regras específicas. Pode avançar. Pode avançar. Aí. Olha só, esse é um jornalista, entre muitas aspas, sensacionalista, contexto brasileiro, mas que vocês também, em Portugal, têm outros sensacionalistas. E aí ele põe: um bandido faz selfie com reféns, duas famílias torturadas em assalto, né? E esse é um daqueles seres não humanos que dizem assim: bandido bom é bandido morto, né? Então, esquece qualquer possibilidade de ressocialização, né? Como se as pessoas nascessem criminosas. Pode avançar. E aí, para a gente começar a analisar, então, o que essas mídias passam, né? Jovens de classe média são presos com cerca de 300 quilos de maconha e pistolas, né? Vamos observar a feição desses jovens, né? 350 quilos, né? Não é pouca coisa. Patrulhamento realizado na tarde desta quinta-feira, numa viatura tática do Batalhão de Polícia de Trânsito. Ao realizar uma abordagem após denúncia, prendeu um menor, GM, de 17 anos, no bairro do Bom Parto, em Maceió. Olha lá, ele tinha 87 pedras de crack, 11 trouxas de maconha e 2 petecas de cocaína, uma balança de precisão. Por mais que o rosto, os olhos dele esteja tapado, observem quem é o menor, né? E a quantidade de drogas que ele tinha. Pode avançar. Adolescente de 13 anos é acusado de envolvimento no assassinato de jovem. Observem os adolescentes que são acusados. O que vocês percebem nessas três imagens de três contextos diferentes? Uma no Sudeste, outra no Norte, outra no Nordeste. Que eles nem são adolescentes. Ninguém é adolescente mais jovem, é bandido. É bandido ou menor. O menor no contexto brasileiro é já para inferiorizar. Então, não é no sentido da classificação da faixa etária. Menor é o preto, pobre da periferia. O que não é de lá é considerado adolescente, jovem, teve um desvio de conduta momentâneo, né? Enquanto o pobre e periférico já é criminalizado, né? Então é o bandido, o menor bandido, tal, foi preso, né? Então, tudo isso
interfere de como a gente vai lidar com essa situação quando a gente chega nesse contexto situado. Então, é mais ou menos isso, né, que eu cheguei nessa reflexão. Enquanto brancos são adolescentes, pretos, pardos, pobres são chamados de menores e muitas vezes exterminados antes de serem questionados. Não por acaso existe uma política pública no Brasil que é a Juventude Negra Quer Viver. E ela foi retomada agora com esse governo do Lula, que é para proteção da juventude, né? Da juventude, principalmente a juventude negra, porque o caso de extermínio nas abordagens é brutal. E aí, às vezes, muitas das vezes, eles nem eram culpados, né? Então, o racismo é muito forte ainda nesse contexto das abordagens policiais. E por que que eu trago essa questão do branco também? Porque eu e boa parte de vocês, enquanto brancos, tem que ter consciência desses privilégios. E o que que a gente faz a partir do movimento que a gente tem consciência desse privilégio? Faz a manutenção ou vai tentar acessar outros brancos para falar, olha, nós somos privilegiados. Perceba, eu nunca tinha levado uma revista policial até os meus 27 anos, enquanto os meus amigos pretos e pardos era quase que diariamente. Naquela altura, eu falei, né? A gente nem tinha noção. Mas hoje eu já tenho e hoje eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E trabalho isso no processo de formação de professores. Pode avançar, por favor? A 2. Quantas notícias sobre algo positivo no sistema penitenciário juvenil são veiculadas nas mídias? Então, vocês viram que a sensacionalista está quase que diariamente, sempre que acontece alguma coisa. Quando acontece algo bom, passa em que lugar? Se é que passa, né? Só ficam para os profissionais. E com isso nós aprendemos a julgar, porque a gente está bebendo numa fonte que parece que nada que acontece lá dentro é positivo. Não existe ressocialização, não existe reinserção, não existe um trabalho que seja digno executado com essas pessoas. Pode avançar, por favor? Sobre as práticas sociais dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade. Esse é um recorte mais específico, porque eu trabalhei no contexto situado dos jovens que não podiam sair. Assim, as medidas tutelares educativas em Portugal e as medidas socioeducativas do Brasil, elas são muito parecidas na sua organização. Então, eu trabalhava com o pessoal do regime fechado. Eu trabalhei tanto no masculino quanto no feminino, na mesma altura. Por isso, só por essa razão que eu sei as especificidades do atendimento para o público feminino, né? Então, por exemplo, a questão de ir perfumado era uma contraindicação, porque isso mexia com a questão das meninas e quererem se aproximar e, enfim. E a gente está lidando com um adolescente, né? Então, a gente também tem que entender que ela está numa situação que é uma parte da legislação, inclusive, condição peculiar de desenvolvimento, para que as pessoas entendam que ninguém nasceu infrator, né? E elas estão na possibilidade, eles e elas estão em possibilidade de desenvolvimento. E quando chega, a gente faz um processo de entrevista com uma equipe multidisciplinar que envolve assistente social, psicólogo, educador, pessoal da segurança e da saúde. Então a gente senta com o adolescente ou a adolescente para fazer essa entrevista. É nesse momento que ele responde, inclusive, aquela questão do pertencimento étnico-racial. Pode avançar, por favor. E esse atendimento ele é chamado de Plano Individual de Atendimento, o PIA, que também é muito parecido com o que acontece aqui. Então, a partir desse planejamento, é pensada os movimentos que ele e ela precisam fazer para fazer a progressão até chegar à extinção da medida. Então, quais são as atividades de educação física que tem interesse, porque precisa fazer? Todas essas atividades, eles têm direito, mas nem todas elas são obrigatórias. Quais não são? Quesito cor e o programa de assistência religiosa. Se ele tiver vontade de ir frequentar alguma culto de alguma religião, ele pode, mas não é obrigatório, né, de acordo com o interesse dele. As demais são. Atividades de arte e cultura, o que tem interesse em fazer? Educação profissional, a mesma coisa. E educação profissional e a escolarização têm uma relação muito imbrincada, por quê? Não dá para fazer cursos muito elaborados no sentido de algumas competências, porque a maior parte dos adolescentes que lá chegam estão em defasagem de escolarização.
Então era para já estar no 8º ano, no 9º ano, e às vezes eles estão no 3º, no 4º. Tem adolescentes que chegam que não sabem escrever o próprio nome. Então, pensar na profissionalização também para essa população é algo específico. E também considerando o local de moradia, né? Então, aqueles que são mais próximos do campo, pensar na profissionalização que, de fato, vai ter serventia para quando ele sair daquele espaço situado da privação. Processo de escolarização, que é difícil tanto por conta dessa defasagem dos adolescentes e das adolescentes de estarem muito tempo fora da escola, quanto por serem classes multisseriadas. Como o espaço físico não é tão grande, tem que se aglomerar adolescentes em diferentes anos do processo de escolarização. E isso reverbera, obviamente, na ação do professor e da professora, que precisa pensar numa estratégia que dê conta de auxiliar ali todos os alunos em diferentes níveis, né? Seja de idade, seja do processo de escolarização. E o quesito corpo, que é, como eu mencionei no começo, são atividades direcionadas ao conhecimento da cultura de matriz africana, não só da religiosidade, né, mas de toda essa questão de ancestralidade, para que eles entendam e passe essa dificuldade do pertencimento étnico-racial. E tenha orgulho, né, porque o que eles aprenderam durante toda a vida que seria algo muito ruim para eles, né? E isso tem uma relação muito forte com a intimidação que eu recebi quando eu chego para trabalhar nesse contexto. E essas reflexões foram tidas depois de muito tempo, né? Por quê? Eu, enquanto branco, loiro de olhos claros, era a figura do opressor que eles tiveram durante parte da vida deles. Então, eles estavam ali numa situação de amedrontados, que seria mais uma situação de opressor que seria reproduzida por mim, né? E quando, na verdade, estava no movimento totalmente contrário, de passar para eles um direito que é o de escolarização. Pode passar, por favor. E, então, essas são algumas das imagens que eu tenho que trabalho nesse contexto. Então, a primeira imagem do lado esquerdo é o térreo da instituição, o piso primeiro pavimento, onde ficam as salas de aula, o refeitório. Percebam que tem grades para tudo quanto é lado. E trabalhar nesse contexto, ouvindo o dia inteiro grades, portas, bater, no começo é assustador e depois a gente naturaliza, né? Então, os primeiros meses, não foram dias, os primeiros meses, qualquer porta que batia mais forte, eu já achava que ia ter uma rebelião, algum motim, alguma coisa nesse sentido. Então, você trabalha numa situação de insegurança. Até porque são 66 adolescentes nesse espaço e seguranças, às vezes, tem 8, 9, ou seja, eles não conseguem fazer segurança dos profissionais. Malemar dos próprios adolescentes, se acontecer algum movimento de briga. A segunda imagem é um curso de educação profissional, de colocação de pisos e azulejos. Então, são coisas que eles podem aproveitar e que, percebe, exige pouca escolarização. Então, uma coisa mais de fazer, de prática. E aí, eles iam fazendo a prática no próprio contexto que eles usavam. Eles colocaram azulejo ali, no refeitório, no banheiro. Na parte de baixo é uma manifestação da cultura, das atividades de arte e cultura. Então, eles estavam fazendo uma apresentação de break, uma apresentação externa à instituição, no Teatro Municipal, o que envolve autorização judicial, envolve polícia, para fazer escolta, para que eles pudessem apresentar. Então, é tudo muito mais difícil para fazer um movimento externo à privação, né? Porque eles poderiam fugir a qualquer momento. Pode avançar, por favor. Aqui uma atividade de capoeira, que eles gostavam muito e era um movimento que era um momento que praticamente todos os adolescentes queriam fazer. Então, era feito um rodízio a cada 3 meses, tinha-se a troca da turma. Então, não dava tempo de fazer uma graduação, uma progressão nesse movimento por conta do rodízio. E, curiosamente, alguns deles já conheciam a capoeira, mas não associava com a questão da ancestralidade como uma questão africana, né? Então,
Eles faziam, mas sem entender o contexto. E depois que isso foi discutido, alguns quiseram parar de fazer por conta da religião. Olha só que paradoxo. Outra atividade que também não exige muita escolarização, mas preparação de lanches, em algumas regiões do Brasil, algumas mais, outras menos, mas, por exemplo, na região norte, nordeste, é muito comum as pessoas venderem lanche nas ruas. Então, diferente dos fast foods, colocam os food trucks, os carrinhos e vendem os lanches na rua a um preço muito mais acessível do que qualquer outra rede, né, de fast food. E essa é uma forma deles ganharem dinheiro substituindo o trabalho que eles faziam no tráfico. Porque boa parte desses adolescentes que cumprem medida socioeducativa estão lá por conta de tráfico. E não necessariamente todos eles são usuários. Então, eles são provedores de casa já com 13, 14 anos. Ao ponto de uma das mães perguntar para mim, num atendimento familiar, quando é que eu soltaria o filho? Então, primeiro eu expliquei que não sou eu que solto, né? É o juiz, e que depende das metas que ele tem que cumprir no plano dele. Falei, mas o que está acontecendo? Não, porque é ele que sustenta a casa. Como assim, né? 13 anos sustenta a casa, com outros irmãos e os pais e tal. Então, o plano individual, ele também tem que atender a família, porque não adianta fazer um trabalho com o adolescente ou a adolescente e devolver para a família que está nesse contexto de exploração, né? Seja da criança, seja do adolescente, por conta do trabalho infantil, do trabalho na adolescência. E essa é uma parte difícil, porque envolve outras instâncias, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aqui uma atividade de grafite, então eles grafitaram, grafite compreendido como arte, grafitaram todo o espaço da quadra, e também foi um movimento difícil, porque a instituição, muito fechada, acha que isso é pichação, então foi um movimento de mostrar, inclusive, para a própria instituição, que era uma expressão artística. E aqui tem um pouquinho, então, do panorama, né? Em questão do arranjo familiar, tem uma diferença tanto do atendimento masculino para o feminino, e antigamente usava, e vocês certamente já ouviram essa expressão, família desestruturada. E o que seria uma família desestruturada? São todas. Gostei dessa, as nossas. Tradicional, né? Pets, plantas, né? Essa mais moderna hoje. O que mais? Então, as nossas são desestruturadas. Bom, a minha época, eu sou filho de mãe solteira. Então, já começa por aí, já começa a desestruturar. Mas esse conceito já está enraizado com juízo de valor, né? Então, era considerado que praticamente todas as famílias deles tinham essa desestruturação e que isso era uma das razões deles cometerem um ato infracional. Então, a gente pensa em formas de arranjo familiar, né? Então, imagina, se fosse duas mães, seria uma família desestruturada, dois pais, né? Mãe e avó, né? Então, para pensar nesse contexto, são coisas que eu vou trazendo no diálogo com os alunos para que eles também não reproduzam mais essa terminologia. Falta de equipamentos públicos, e aí isso tem relação direta com o acompanhamento da família, que são os espaços direcionados pelo serviço social, pela psicologia e pela saúde. Então, boa parte dessas famílias, os pais e as mães, eram dependentes químicos e que precisavam de acompanhamento. Então, e que não tinha, o problema é que não tem espaço e atendimento para todos esses pais e essas mães. Então, fazer um trabalho com o adolescente durante o cumprimento de medida socioeducativa e não dar conta de fazer, que a rede externa dê conta de fazer esse apoio com a família, é quase enxugar gelo, porque ele vai voltar para aquela mesma situação de dificuldade no seio familiar. Outra opção seria, então, enviar para abrigos, né, sob custódia do Estado, que também não funciona da forma que deveria funcionar, né? A relação professor-aluno,
E aí eu vou chegar lá na última que está em destaque, que é o estigma. Quando esses e essas adolescentes chegam ao espaço da internação, na medida socioeducativa, eles vêm com um péssimo vínculo, se é que vínculo é a melhor palavra, uma péssima relação com o professor e com a professora da escola básica. Por quê? Por diferentes razões. Porque ele que fazia bagunça, porque ele que explodia lata de lixo, porque ele que brigava com as meninas e tal. Quando ele chega nesse contexto, a situação inverte, porque os professores não têm esse estigma associado a esse adolescente e tampouco querem saber qual foi o ato infracional ou crime cometido. Ponto. No Brasil, adolescente e criança não cometem crimes, cometem ato infracional. Crimes é só a partir dos 18 anos. Então, a relação dele e a hospitalidade, o acolhimento, a proximidade do professor com o aluno nesse contexto da privação é totalmente diferente. Primeiro, para já, porque não são 50 alunos na sala de aula, são no máximo 20. Então, eu consigo fazer um acompanhamento mais próximo, ainda com aquela dificuldade de ser classe muito seriada e que tem aquela dificuldade de aprendizagem. Mas, enfim, não tem comparação de 50 para 20. Né? Uma dificuldade. O currículo é externo aos muros da instituição. O currículo ele é pensado para todo o estado. Então, é pensado para as escolas de fora. E aí vem atividades do tipo. Pegue a sua turma e faça uma volta em torno da escola para identificar quais são as vegetações que lá compõem. Não dá. Outras tantas são pensadas também para a série. No 6º ano faz isso, no 7º faz isso. E ali você está com alunos de diferentes séries, em diferentes níveis. Então, o professor tem que fazer toda uma adaptação a partir de uma avaliação diagnóstica. Então, se eu tenho aqui 5 alunos, eu tenho que fazer a configuração da turma de acordo com a avaliação que eu vou fazer com vocês. E isso é cíclico. Por quê? A medida dura, em média, de 3 a 8 meses, o cumprimento em privação de liberdade, mas ela pode ser até 3 anos, a depender do ato infracional. Mas existe uma rotatividade muito grande, né? Então, esse movimento de fazer a avaliação, ele é constante. Então, a todo dia, toda semana, chegam meninos e saem meninos e isso é cíclico. Então, o conteúdo também não avança muito, porque quando você está avançando, o menino sai e entra um outro que está lá atrás. Então, é praticamente os professores ensinando a mesma coisa o tempo todo. São professores contratados da rede estadual, então já são professores da rede. E aí tem a questão ali do estigma, né? Então, ele tem, depois que ele sai, tem 2 possibilidades de relação com a escola. Primeiro, aqui ele vai se empoderar por ter passado, eu estou falando sempre ele porque o masculino predomina. Então, ele pode se empoderar porque ele passou nesse contexto situado e falou, não, eu vim da cadeia, você me respeita, e vai tentar hostilizar por conta disso. Isso é o menor grau. E o outro é que a Natália é diretora da escola. Aí o diretor lá da prisão falou, olha, a dona Natália está indo, como que é seu nome? Tiago. Tiago está indo aí para essa escola, ele toca o terror, muito briguento, e aí a dona Natália vem, fala para os coordenadores pedagógicos, olha, vocês tomem cuidado, dialogam com os professores, porque o Tiago está vindo aí, e o Tiago é barra pesada. Aí o coordenador passa para os professores. O Tiago vai chegar na escola já com aquela imagem. Você acha que ele vai ter uma boa hospitalidade? Qualquer coisa que aconteça na escola vai ser culpa do Tiago, ainda que o Tiago nem lá esteja. Então, isso vai forjar com que o aluno não consiga ficar na escola, né? Não vai se sentir bem-vindo. Por mais que ele tenha ressignificado a relação dele com a escola na privação, quando ele sai, ela vai por água abaixo, em boa parte dos casos, porque eu fui coordenador pedagógico nessa instituição e eu tive que ir às escolas pessoalmente conversar com as diretoras para falar, olha, o Thiago está voltando, tal. Mas o senhor vai garantir que ele não vai estourar de novo uma lata de lixo? Não garanto nem que eu vou estar vivo amanhã, né? Mas esse é o nosso trabalho enquanto educador, fazer acompanhamento, a senhora vai conversando e tal. Então, fazer esse trabalho com a rede, com as escolas, é necessário, porque senão vai reforçando ali o estigma. Pode avançar, por favor? E aí, estigma no sentido
de Goffman, né? Indivíduo que é inabilitado para aceitação social plena e refere-se a um atributo profundamente depreciativo. Então, ele pode ser por deficiência, pode ser pela criminalidade, pode ser por uma questão de saúde, enfim. Aqui, agora, para a gente contextualizar, dar um outro exemplo de estigma. Então, eu dei um exemplo do socioeducativo, vou dar um exemplo do prisional. Bom, a gente continua ali com o perfil da pessoa privada de liberdade enquanto pessoas negras, né? Então, é um marcador que vai do sistema socioeducativo juvenil para o prisional. Por mais que o país tenha a predominância da população negra, isso não serve de justificativa. Por isso que existem as cotas, inclusive. E como um sentido de reparação. Então, percebam ali o primeiro marcador, né? Olha o déficit de vagas no sistema prisional. Imagina que vocês estão colocando ali, não é nem mais uma lata de sardinha, porque a situação é caótica. Como que vai fazer um processo de ressocialização nesse contexto? Que as pessoas não têm onde dormir, que é um calor, porque dependendo da região, é um calor mais quente do que o de Évora. E às vezes é seco, às vezes é úmido, né? Então, assim, coloca ali o número de pessoas que é totalmente desumano. E também a questão do sexo predomina, né? É um avanço ali do socioeducativo. Bom, se esse levantamento, a gente já viu a quantidade que estão em excessos, excedentes, 210 mil estão presos provisoriamente, aguardando julgamento. Ou seja, a cada 4 pessoas presas, uma não foi julgada e teve pena definida pela justiça brasileira. Olha o percentual de pessoas que estão em privação de liberdade, mas que nem sequer foram julgadas. E o pior é que elas passam um bom tempo da vida aguardando esse julgamento. Então, se eu falar para vocês, olha, Natália, você viu? O Thiago foi preso. O Thiago nem foi julgado ainda. Pode avançar. O Thiago foi preso. Aí ele passou, o Thiago vai lá, passa 3 meses e não foi considerado culpado. Mas eu não vou voltar para falar para ela, olha, ele passou 3 meses lá e não foi culpado. Quem que pegou primeiro nele? O Thiago foi preso. Isso é uma marca que dificilmente vai sair dele, da história de vida dele. Sem contar os prejuízos que ele sofreu lá. Né? Primeiro, ser branco nesse contexto racial, na prisão, também é um marcador que vai influenciar na questão de vida dele, nesse contexto. Então, aí está um estigma. Então, dei um exemplo para o socioeducativo e dei um exemplo também para o prisional. E outros tantos a gente pode associar a partir dessa situação de pensar o Thiago nesse sistema prisional. Outro marcador é sobre o acesso à escolarização. Então, se a gente está pensando que esse adulto precisa, boa parte deles também estavam distantes da escola, não terminaram o ensino médio e precisam estudar. Mas olha, nenhum consegue garantir 100% de acesso à escolarização. E aí, como é que a gente faz essa escolha de quem é que vai para a escola e quem é que não vai enquanto gestor? O primeiro passo é se ele quer ou não estudar, mas a maior parte quer, porque também tem uma outra questão. A gente tem uma política de remissão de pena, né? Então, o dia que ele vai para a escola, conta para ele sair mais cedo e antecipar o cumprimento da pena dele. Isso tanto pela escolarização quanto pelo trabalho, sendo que pelo trabalho a bonificação é maior. Então, se a gente não garante escolarização para todo mundo, o processo de reinserção já está comprometido desde a privação. Pode avançar, por favor? Como a gente tem feito para superar, né, essa cilada? A gente tem um conceito de intersetorialidade, que é uma reunião das diferentes instâncias. Então, pensa naquelas bolinhas da interseção. Então, um vai ser de saúde, outro da habitação, outro do trabalho, outro da educação, outro do assistente social, outro da saúde, e assim vai.
Por quê? Para dar conta de resolver essas situações que são identificadas no plano individual de atendimento, eu preciso dialogar com todas essas áreas. Então, se o pai ou a mãe tem alguma dependência química, não, eles não têm casa para morar, moram em barracos que passam córrego dentro da casa. Eu preciso dar conta de resolver todas essas situações. E eu só consigo se eu tiver um canal aberto com essas diferentes áreas, né? Então, é uma disputa de poder e de forças entre os próprios setores, porque todos eles têm defasagem, não têm atendimento suficiente, não têm profissionais suficientes, né? Pode avançar? E vamos ao diálogo. Acho que dentro do tempo previsto. Lembra que eu falei que tinha um númerozinho, né? 1, 2 e 3. Esse é o 3. Quais são as ações que temos em nosso cotidiano que forjam e ou contribuem com os estigmas na sociedade? Então, o primeiro foi falando de respeito, depois do que a gente absorve nas diferentes mídias e como é que a gente reproduz ou produz esses estigmas. Então, é um momento de provocação para que a gente tenha atenção nas nossas próprias falas, como que a gente reproduz e como isso reverbera na sociedade. Pode avançar? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, William, por tanta e interessante informação para nós podermos olhar para estas populações que também são invisíveis, continuam a ser invisíveis, e esta invisibilidade alimenta muito também este estigma. Eu disse, a minha tarefa aqui é tentar fazer de alguma forma uma síntese do que foi falando e alargar para debate. O bom é que a gente já tem um paper aqui, ó. Sim, sim, só que é muito complicado dar conta de tanta informação. Eu achei muito relevante começar a conversa com aquela frase do Richard Sennett, quando nos fala da crise da oferta de respeito, não é? Porque eu acho que é algo que, na generalidade, se foi diluindo na sociedade, em geral, e, em concreto, junto das populações que vivem em situação que vivem à margem, muito extrapolada e muito alimentada exatamente pelo modo como são forjadas as notícias com que nós vamos acedendo. E hoje, o modo como circula a informação é brutalmente rápido e sem filtros. Portanto, nós temos acesso a informação que pode ser destituída de qualquer tipo de como é que eu vou dizer, consistência ou de veracidade e consumimos-la na mesma, não é? E reproduzir, e repassar. Exatamente, e depois vamos lá repassando e vamos alimentando estereótipos, vamos alimentando este estigma relativamente a esta população. Portanto, eu acho que é algo que nos deve mobilizar no sentido de pensar o que fazer e desde logo o que fazer ao nível da educação, da educação da sociedade em geral e depois de franjas da população que já vivem situações à margem de constrangimento dos seus direitos, não é? E há muito, eu acho que o último relatório da Unesco, que saiu em 21, 22, que fala de um novo contrato, que é necessário um novo contrato para a educação, o que nos vai falar, sobretudo, é da necessidade de nós pensarmos numa escola e num processo de educação onde tenha lugar a cooperação, onde tenha lugar a solidariedade, onde tenha lugar, no fundo, uma dimensão ética na relação com o outro que se foi diluindo à medida que esta instituição escola foi caminhando nos últimos
que sim, o que foi sendo alimentado foi exatamente essa dimensão da competição. Portanto, este relatório da Unesco, quando surge com este repto, vamos pensar em pedagogias de solidariedade e de cooperação, porque esse é o mote para pararmos, refletirmos e questionarmos qual é afinal a missão da escola. Eu acho que se aplica desde logo numa dimensão preventiva à sociedade em geral, mas também se aplica dentro destes contextos já onde as grades, no fundo, impedem, como é que dizia uma das frases, impedem que estes jovens saibam o que é a vida lá fora no mundão, não é? E vivam uma vida muito recortada e muito condicionada por aquilo que lhe oferecem e sobre o qual eles não têm grande possibilidade de fazer contrapropostas, diria eu, não é? E aí eu acho que é algo que quer eu conheço pouco, como digo, conheço pouco do sistema educativo, das respostas educativas para jovens da nossa lei tutelar educativa, porque eu trabalho mais com a lei de proteção de crianças e jovens e não tanto com a lei tutelar educativa. Mas quando se fala nesta dimensão do que é a escola dentro de um contexto desta natureza, seja de um centro educativo, é de um centro educativo porque em Portugal é até aos 16 anos, no Brasil é até aos 18, né? Mas até aos 18 e em Portugal até aos 16 eles não são responsáveis penalmente pelos atos infracionais que acontecem. Quando nós pensamos no que é o processo fala-se sempre no processo de ressocialização, não é? É necessário se calhar mudar, pensando, é necessário mudar um pouco este enfoque. O que é que se prevê em termos de oferta? Que tipo de educação é que entra nestes contextos? Se calhar nestes contextos, se calhar não, eu acho que não é um se calhar. Aí vocês no Brasil, o se calhar é estranho para vocês. Provavelmente, provavelmente para mim não é nada acessório e deveria ser nestes contextos que nós deveríamos conceber processos educativos emancipatórios. E o que nós vemos muitas vezes é que o que acontece nestes contextos, o nível, quando nós chamamos processo educativo ao que acontece ali, situa-se numa dimensão o mais rasa possível de promover uma formação profissional para o desempenho de uma determinada atividade e não se investe, penso eu, muito naquilo que é a formação do sujeito. Não se investe nesta ideia de que há aqui alguém que por motivos variadíssimos ao longo do seu percurso de vida não teve a possibilidade de aceder a contextos que o estimulassem de outra maneira, que lhe mostrassem outras possibilidades de se relacionar, de viver. Será que nestes contextos isso é tido em conta? É uma provocação muito interessante e gera uma ramificação para uma outra. Porque à medida que a gente fala ressocializar, está dizendo que vai fazer novamente. E algumas pessoas questionam, mas que tipo de socialização já foi ofertada antes? A gente está falando de ressocialização. Então, é nesse sentido de qual oferta que ele já teve, a gente fazer uma ressocialização. Né? Então, é muito sentido e essa postura de pensar no processo de humanização e de formação, ela está muito associada àquela equipe que está trabalhando naquele contexto, porque não é algo general. Então, em um estado pode ser dessa forma, no outro pode ser de outro, mas o que é predominante ainda é essa cultura que a gente usa muito da fazeção. Bota para fazer alguma coisa, para ocupar a cabeça, e muito menos no sentido de refletir sobre. Uma outra interrogação que se me coloca é que lugar é que estes sujeitos têm enquanto sujeitos dentro deste contexto? Ou seja, que possibilidades é que eles têm, por exemplo, de se envolver
naquilo que é o projeto individual, como é que se chama? De atendimento. Projeto individual de atendimento, né? Porque isto no fundo define o seu percurso. E nós, na Sociologia da Infância, estão aqui algumas pessoas, falámos muito desta exigência de considerar que desde o mais precocemente possível as crianças se assumam como sujeitos das suas próprias vidas, não no sentido de nos desresponsabilizarmos a nós adultos, mas sim de promover Corresponsabilização. exatamente, e de estas crianças não se remeterem a uma dimensão de um objeto relativamente ao qual alguém vai tomar uma decisão e vai fazer um encaminhamento, portanto vai delegar, não é? E há muito consolidada esta ideia de que quanto mais nós participarmos naquilo que é o nosso percurso e nos nossos processos de proteção, inclusivamente, mais protegidos nós estaremos no caminho que fazemos. Não é? E parece-me que é algo que também fica muito ausente, quer no mundão, quer fora do mundão, como dizia o jovem que... No mundão ainda consegue ser mais difícil por conta da falta de profissionais, mas dentro da privação, então o jovem com a família participa da elaboração do PIA, então são metas que foram consensuadas, inclusive quais são os gostos e tal que ele tem, e a cada mês aquela equipe se reúne com ele e com a família. Olha, então você cumpriu isso daqui, tal. Como é que foi para você esse movimento? Podemos pensar nas próximas, quer manter nesse, tal. E aí tem uma escala que ele vai avançando até chegar à extinção de medida. Então, tudo, absolutamente que ele faz, ele vai refletir sobre aquilo na conduta dele, no processo de permanência ou não, na medida. E é esse o caminho que tem dado resultado. Sim. Porque senão ele só é punido, às vezes ele nem sabe por que ele foi punido, né? Então todo esse movimento é bem ideológico. Porque ele tem que ser corresponsável, porque acabou a medida, ele vai ser responsável por ele de novo. Não vai ter ninguém fazendo supervisão. Exatamente. Mas isso Eu acho que essa é uma dimensão fundamental, não é? De nos apropriarmos da nossa condição de sujeitos que têm direitos, têm deveres, têm responsabilidade relativamente a si e aos outros, não é? Eu acho que é algo que deveria ser a base de toda a intervenção já fora do mundão, não é? Porque é destes que estamos a que faria tratar. toda a diferença, né? Em 2019, eu estava em Portugal para fazer um pós-doutorado na Nova, e eu cheguei a dar aula no agrupamento das Laranjeiras. E tinha um aluno que era o considerado terror da turma. Ele tinha uns 8 anos. Então foi chamado psicólogo, assistente social, a escola, a família, para começar desde já a fazer uma intervenção. Senão chegaria nos 12. A primeira coisa que ele ia fazer era medida tutelar educativa. Isso não acontece num contexto de números muito absurdos, como é o caso de São Paulo. Esse aluno vai avançando até evadir da escola, e aí invadiu da escola já vai para a criminalidade quase que uma condição sine qua non. Então esse acompanhamento já no processo de escolarização ele é fundamental, uma equipe multidisciplinar, mas que não acontece. Então a gente tem o caminho, né? Tem dinheiro para fazer isso, mas não acontece. Já dizia Paulo Freire que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se um opressor, não é? Portanto, a escola tem um papel brutalmente importante a este propósito e sim. Professor, por favor, veio uma pergunta da Isandra, está online, e ela está parabenizando o professor e a mesa, que a exposição foi impecável. Ela gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre a composição do programa e por que assistência religiosa e não assistência sociopsicológica dos jovens. Rafa, pensando eu acho que a gente poderia talvez responder essa pergunta e depois a gente continua a conversa. E depois também a gente já vai para o almoço. Por favor. Então vamos lá. Assistência religiosa, porque é separada do contexto da psicologia. Então existe uma equipe de psicólogos que fazem acompanhamento com eles, mas que não é processo terapêutico, é atendimento para demandas pontuais e para progressão.
Então, são contextos diferentes. E a religião, porque são múltiplas. Então, pode ser protestante, universal, congregação, espiritismo. As únicas que eu não vi adentrarem os espaços são efetivamente de matriz africana, Umbanda e Candomblé, mas não porque eles se recusaram, porque não tinha demanda por parte dos adolescentes, né? Então, é separado essa questão. Em relação aos programas, é de gestão de cada estado. Então, a gente tem uma lei que chama SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é de 2012, e que dá ali os parâmetros para a organização desse atendimento. Mas cada estado tem autonomia para fazer a organização dessa progressão de fase. Então, pode ser 4 fases. Aqui em Portugal também é por fase. Então, pode ser em 3 fases, 4 fases, 5 fases, de acordo com a organização do próprio estado, né? Então, existem múltiplas possibilidades de progressão. O que é muito... Um autor que subsidiou muito o desenvolvimento dessas fases chama Antônio Carlos Gomes da Costa. Então, se você quiser pesquisar sobre, ele dá fundamento ali para alguns programas de progressão. Tinha mais alguma coisa dela? Não sócio? É isso. De onde ela é? A Isandra, ela fez o doutorado aqui em sociologia. Eu não sei exatamente onde ela mora, Isandra. Você sabe? Você lembra? Eu não sei exatamente qual cidade, porque mas ela fez o doutorado aqui na universidade também. Legal. Eu acho que eu sou da área do sistema regional, mas sou da área da infância, da música, nunca quando se coloca aqui uma das áreas do que é a arte e cultura. E o que me pega, pensando já até nessa fala da Natália, em relação às escolas, que é uma pena, até aproveitando o trocadilho da pena, que ali dentro funcione, e pelo que você mostrou, traz uma coisa que nós gostaríamos que tivesse. Se fosse o contrário, então, assim, quando a Natália traz essa reflexão do sujeito consciente, eles não, assim, eu não consigo ver que eles tenham consciência, muitas vezes, da sensibilidade ou da coisa da religião que você está trazendo. Eles não têm consciência, né? Só que essa consciência tem que acontecer na infância. E aí, bom, aqui somos antecipar, né? Somos quase todos da infância, e essa é a nossa bandeira, assim. E quando eu vejo arte e cultura acontecendo de maneira obrigatória, dentro do sistema educativo, ali, mas na escola regular ela não acontece. Ela não acontece. Então, essa consciência, ela tem que partir das crianças, ela tem que partir, porque tem tantas coisas enraizadas nos adultos. E tem cada produção incrível que eles fazem nas atividades de arte e cultura. Não, traz coisas assim que a gente tem discutido muito, que é assim, essa concepção pré-determinada que as pessoas têm de que bandido bom é bandido morto. Se alguém foi preso, mesmo ainda não julgado, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem, ou seja, o sistema prisional nunca erra, né? A polícia nunca erra, a polícia nunca... Não, mas se é uma bala perdida, não, mas alguma coisa tem. Às vezes é uma criança de 30 anos que fica brincando no sofá de casa, é isso que a gente vê no Brasil. A gente fala que a bala perdida, ela não é nunca perdida, né? Ela acha sempre um corpo negro. Só que, exatamente, ou assim, confunde um guarda-chuva com uma arma. Então, o lugar da escola, e ver a arte ali, mas não ver a arte na escola, né? Esse me traz um... Se pensar num processo de escolarização que foi todo em escola pública, eu não lembro o que eu fiz de arte. Eu queria te perguntar só um dado que você não trouxe, e eu só ia te perguntar sobre os adolescentes com deficiência. Se eles têm alguma, tanto de deficiência física como cognitiva, se eles têm algum espaço de atendimento especial, se Não tenho dado, até porque não é uma coisa que é observada assim como o LGBT, mas como funciona na prática? Boa parte das instituições não tem acessibilidade arquitetônica, então isso dificulta em muito, nem no setor administrativo. Se pensar, tem um profissional, também não tem. Então, nota zero nessa questão de acessibilidade arquitetônica.
Tem adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa com algum comprometimento cognitivo, e aí, a depender, ele fica no convívio com os demais, porque ele também é hostilizado pelos os outros adolescentes por conta da, da deficiência. Então, é necessário também o trabalho com os próprios adolescentes. Por outro lado, alguns profissionais também fazem parte dessa é o doido, é o mongo, é não sei o que, não sei o que lá. Então, o trabalho ele tem que ser tanto para o profissional que está lá, que tem uma formação muito precária, porque só precisa do ensino médio, e o outro para os adolescentes. Então, a gente tenta dar conta de tudo. Um exemplo. Um dos profissionais da segurança disse assim, os meninos aqui têm mais coisas do que o meu filho na escola, que vai na mesma direção do que você traz. Mas seu filho também tem condições de buscar isso em outros equipamentos. Então, vai no centro especializado de educação, tal. Como é isso, professor? Sentei, expliquei para os seguranças como é que eles poderiam garantir. Porque não precisa desqualificar o que os outros estão tendo, né? Vamos tentar seu filho também acessa. Então, o processo de formação ele tem que estar. Só que isso vem muito da gestão, não é algo que é institucionalizado, né? Então, por isso que os seguranças são sempre muito. Boa parte, né? A gente não pode generalizar, mas muito hostis no trato com esse adolescente. E isso também tem um resquício da frustração de não terem conseguido passar para serem policiais. Essa é uma válvula de escape para exercitar uma autoridade, um poder que ele não conseguiu galgar enquanto policial. O termo agente penitenciário, No penitenciário, sim, policial penal passou, e para o socioeducativo, agente de apoio socioeducativo. mas eles são agentes. Não ficam armados. Aliás, depende do estado. Tem estado que ficam armados, mesmo contra a política do sistema socioeducativo. E isso é sempre evidenciado nos relatórios do CNJ. Né? E o Conselho Nacional de Justiça cria equipes multiprofissionais para fazerem visitas a esses espaços. E já saiu cada absurdo de tortura ainda hoje, nesse contexto, que é desolador. Tenho duas perguntas que são curiosidades, na verdade. Primeiro, gostaria muito de agradecer a sua exposição, fez-me refletir muito. Eu venho da área da criminologia, tenho também alguma experiência profissional com jovens com comportamentos delinquentes, não em centro educativo, mas numa comunidade terapêutica, porque são jovens com comportamentos addictivos, de parte deles, e como não têm lugar nos centros educativos, são colocados, colocam-nos numa resposta que é a comunidade terapêutica. E eu fui monitora também lá, e era uma comunidade terapêutica que tinha jovens do género masculino e também do género feminino. E eu não percebi da sua intervenção desses comportáveis no país mesmo. Não teve contacto, enquanto professor, com raparigas, com meninas. Tive. Teve. À mesma altura que eu dava. dava. As especificidades das turquesas, porque é muito diferente. Na minha experiência enquanto monitor e depois técnico com os meninos e as diferenças na própria intervenção. E eu gostaria também de ouvir um pouco sobre isso. Bem diferente. Primeiro que, imagina, no contexto da educação física, trabalhava muito com movimento e era impossível fazer qualquer movimento de toque. Por várias razões. Primeiro, porque muitas delas já foram abusadas sexualmente. Segundo, porque elas estavam com os hormônios à flor da pele e isso poderia virar uma bola de neve contra mim, que estava assediando as meninas que estavam em privação de liberdade. Primeiro ponto é isso, já dá muita margem. A questão que eu falei, aquela hora que eu falei do perfume, era essa. Então, também já não dava aula para os meninos uma coisa, para as meninas outra, por conta disso também. O ciclo menstrual que impactava em querer ou não fazer atividade física, ou querer sair do quarto, né? Então, assim, era uma situação bem mais complicada. E a relação delas com os familiares, né? Então, boa parte das visitas eram das avós que faziam esse acompanhamento delas, poucos pais, poucos namorados. Boa parte das meninas que lá estão em cumprimento daquele 4%, lá estão por conta de seus namorados. Tráfico, porque estava a levar mochila com droga,
porque o namorado pediu, às vezes elas nem sabiam, mas foi abordada e ela, às vezes por briga e no sentido de tirar a vida de outra pessoa por ciúme e tal. Então, boa parte, por alguma razãozinha, o gatilho era o namorado. E há relação entre estas jovens com os outros jovens que também estão a cumprir medidas socioeducativas? Eles fazem São- parte da mesma turma? Não, são diferentes, são unidades diferentes, são unidades separadas. Por acaso, eu trabalhava na unidade de Guarulhos, que é grande, são duas do masculino e uma do feminino. E da quadra era possível eles se verem. Então, eles criavam mecanismos de comunicação da quadra para um ficar flertando. Ah, mas eu tô namorando com o Thiago. Como que você tá namorando com o Thiago? Como é que você sabe que o Thiago... Não, porque eu já conheci o Thiago de lá de fora, e aqui a gente fica trocando, e agora eu tô namorando com ele. Essas coisas assim, né? Que é próprio da adolescência. E aí o Thiago tá namorando com ela e mais 15 e ela nem sabe, né? E tal. Mas eram umas coisas assim muito peculiar de trabalhar nas universidades que são próximas, né? Então eu saía de uma e ia para outra. E a questão do recado. Ah, você fala pro Thiago isso. Planos para individual de atendimento. Há um plano diferenciado para rapazes e para raparigas? Não, o roteiro, o script é o mesmo, né? Para fazer, mas as ofertas mudam substancialmente. Primeiro, as meninas têm mais qualificação na escolarização. Pois, era por aí que Então, o menino começa aqui, a menina já está aqui, com muito baixíssima distorção de idade série. Sim. Então, isso reverbera nos cursos de profissionalização também. Elas conseguem fazer auxiliar de almoxarifado, administração, informática e tal, porque elas já têm competências de faro. Então, muda substancialmente. São dinâmicas, até o horário de despertar é diferente. Do masculino para o feminino e o encerramento das atividades, enfim. É uma outra dinâmica mesmo. Tem outra especificidade com relação às meninas também, é que elas acabam em privação de liberdade se relacionando mais homoafetivamente entre elas, né? E isso acaba gerando É um fenômeno. de brigas também, de ex-namoradas ou de alguma menina que acaba. Exatamente. Né? Então, acho que tem um fenômeno da violência delas que se intensifica por causa dos relacionamentos. É um estado de relação homoafetiva, porque elas não eram antes da privação de liberdade, mas a carência e o contato de umas com as outras cria esse fenômeno da homoafetividade entre elas, e aí sim isso gera um estresse de briga, porque as duas estavam namorando e aí a outra olhou para outra e isso gera um caos. Bem lembrado. Eu ia até perguntar, você falou que, por exemplo, no PCC a questão da homossexualidade para os homens é um problema. E para as mulheres Boa também pergunta, porque elas pouquíssimas estão faccionadas. Mas não teria essa questão do risco, é muito diferente do risco pensando para as mulheres. Aí vai ser um achismo, né, com base nesse período de trabalho, porque eu não pesquisei sobre, mas para as mulheres seria bem menor. O risco associado à orientação. Porque para o masculino, hoje talvez isso já tem um tempo, né? E eu também não tenho contato com ninguém que seja faccionado, mas eu acho que isso mudou muito em função da qualificação, da competência. Então, por exemplo, estão colocando mais valia no que um homossexual pode fazer e passar sem ser percebido em diferentes contextos, e aí está sendo valorizado. Então, seja por tráfico, ele consegue acessar outros espaços, por exemplo, vai para a universidade, vai para a porta de escola e tal. Então, eles, para que a gente está pensando nisso? Não é no sentido de humanização, é de usar mesmo aquele corpo como uma mais-valia. Nesse caso, já tinha implementado as visitas íntimas dos adolescentes? Já. Eu fiquei pensando muito sobre essas questões que você trouxe ali a respeito do quanto não há dados, pesquisas, principalmente, que estão absolutamente conectados, e isso não leva a políticas. É muito interessante, acho que esse é um ponto que traz uma convergência impressionante assim, para todos os nossos objetos aqui de pesquisa. E aí eu me lembrei, não consigo não me lembrar de uma autora que a Natália me apresentou, que fala sobre o childism, porque justamente ela vai falar sobre os preconceitos contra as crianças, então esse é o tema dela,
mas ela traz uma teoria que eu gosto muito. A primeira vez que eu li isso, eu já citei 400 vezes, porque ela diz assim, que a transformação social ela se dá em 3 passos. Primeiro, a compreensão do preconceito. Depois, a demanda por mudanças, que já está envolvida com aquela comunidade, né? Depois, a educação sobre as suas causas e os seus significados. E, se tudo isso estiver acontecendo, aí sim, quem sabe, haja a criação de programas para erradicar esse preconceito. Então, eu acho que, assim, acima de tudo, foi muito bom a maneira como você trouxe isso para nós hoje, porque eu acho que isso tem muito a ver com o lugar da pesquisa aí da universidade nesse sentido. Então, acho que nós estarmos aqui com os olhos arregalados nesse sentido é algo muito importante. Porque o que eu percebo é que nós ficamos, na verdade, correndo esse ciclo que ela coloca aqui, não como algo linear, que para nós, hoje foi basicamente compreender o preconceito em muitos casos. Não vou dizer para quem é mais especializado, claro, no assunto, né? Mas, pelo menos para mim, foi muito nesse sentido. E aí eu penso, puxa, então agora eu estou consciente disso. Para chegar lá na frente é um caminho tão grande, né? Então eu acho que a pesquisa, ela nos auxilia nesse sentido. E gostei muito dessa maneira como você mostrou ali, no meio do caminho ainda tem as questões da mídia e esse nosso momento no Brasil muito complicado, de uma descrença total na pesquisa e na informação, na comunicação. Na ciência, também né? não ajuda. As pesquisas em geral, os levantamentos que a gente não tem, ensina. O levantamento de que está ruim, a gente está bom, né? Não vamos evidenciar, né? Já que estamos a falar dos levantamentos e dos dados, a minha outra curiosidade, que me faltou falar, penso realmente com movimentos ali atrás. Então, se tem algum feedback, alguns dados sobre o que acontece a estes jovens depois dos centros educativos, quando regressam à sociedade. Esse seria o melhor dos cenários, que tivesse esse acompanhamento. Não há nenhum? Não. Existem 2 possibilidades. Não posso dizer que não há nenhum. Quando ele sai, ele pode ter ou uma extinção de medida, então ele não tem mais contato nenhum com nada que seja do governo, seja do estado, seja do município, porque as outras medidas, algumas medidas são de responsabilidade do estado, outras do município. Ou ele pode ter uma modificação de medida, ele sai da privação de liberdade e passa para uma liberdade assistida. E aí ele precisa ir a um equipamento municipal, prestar contas mensalmente. E aí você tem um acompanhamento porque ele está em um outra medida. Quando você tem extinção de ambas, acaba essa estatística. Nem o CRES é informado? Só que ele fez extinção, mas o CRES não acompanha. Não, porque já chegaram outros para ele fazer o acompanhamento que está em medida. Lá na Bahia, a fundação era a Fundac que fazia isso. E tem um departamento específico que era de acompanhamento de egressos, dentro da Fundac. Claro que aquilo tinha vários problemas, mas era uma política dentro da Fundac de acompanhar os meninos que saíam da privação de liberdade. E aí eram seguidos durante um período de tempo, 6 meses, 1 ano, para fazer o feedback de como é que estava a vida. Isso é pressuposto da lei, do SINASE, que é a lei de 2012. Você conta uma mão os estados que estão conta de fazer e fazer bem feito, né? Porque assim, tem política. E esse acompanhamento não vem no sentido de uma acompanhamento humanitário, assim, manutenção de ordem mesmo, né? Não Acompanhamento de reincidente. Mas para saber o que eles estão fazendo. Estão empregados, não estão, entraram no sistema prisional, não entraram, apoiavam as famílias com cestas básicas, às vezes. As famílias se inscreviam nesse programa de egressos para ir lá mensalmente recolher uma cesta básica. Tinha uma coisa meio assistencialista ali misturado com... Não, mas de acompanhamento, porque você tem uma necessidade, né? Ou se não der cesta básica, eu vou ter que roubar, porque você não consegue emprego. Então, esse acompanhamento que é do ideal, né? De ter esse para poder direcionar e evitar reincidência. A reincidência tem baixado, de modo geral. Tem um dado, não sei se o quão, é do governo federal, é de 2021 para 2022, mas que baixou a reincidência, né, do sistema juvenil. Mas muito em função da pandemia. Por que aconteceu? Na pandemia, soltaram muitos, revisitaram casos, e como eles tinham muito risco do adolescente morrer dentro do sistema,
seria muito mais custoso para o Estado responder criminalmente por isso. Soltou um montão e aí baixou a curva, assim, então você tem que analisar o que está por trás disso, né? E aí baixou a curva e aí a reincidência não, porque não vai prender no período da pandemia. Então, eles colocaram lá como um mundo ideal, mas, né, analisando, a gente sabe que não é bem assim. Eu vi uma notícia recentemente aqui de Portugal que os adolescentes, os jovens entre 16 e 18 anos, teve um crescimento, né? Óbvio que é um crescimento proporcional, né? A gente está falando de número baixo, né? Mas tentar entender também quem são esses jovens, né? Que tá nessa... Mas também não são dados muito fáceis de achar do juvenil. Do prisional, sim, no site consegue. Mas no socioeducativo é mais difícil. Eu até tentei achar algumas coisas para dar uma atualizada, porque as minhas últimas referências são de 2019, de quando tive cá. E no pós-doutorado eu estou fazendo outra pesquisa que não tem absolutamente nada com o universo socioeducativo. Estou estudando o conceito de hospitalidade a estudantes estrangeiros, seja na graduação, seja na pós-graduação na Universidade de Évora. É isso. Muito obrigado pela partilha. Eu acho que, para fecharmos, não é? Porque toda a gente quer um almoço agora. Eu vou vou trazer as palavras do vosso grande Rubén Alves para fechar e para levarmos ali para a mesa para misturar com a nossa Saborear. comida. Quando ele diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. As escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência do pássaro é o voo. Por outro lado, há escolas que são asas, e as escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não fazem, ou não podem fazer, porque o voo já nasce. Alguém o cortou, entretanto, não é? Então, com as sábias palavras do Rubén Alves, encerramos esta sessão e vamos agora à segunda parte, porque penso que as pessoas que estão online, infelizmente, não vão poder participar, não é? Muito obrigada.